E um juiz de direito fez forte pronunciamento referente à aprovação das contas da gestão Osmar Stabile de 2025 e o Timão foi denunciado novamente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, para surpresa de 0 pessoas, as contas referentes a 2025, mesmo com déficit milionário da gestão Osmar Stabile, foram aprovadas mesmo com a Comissão de Finanças do clube recomendando a reprovação. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Corinthians foi novamente denunciado e agora as punições poderão ser ainda mais severas. Infelizmente, o nosso Corinthians parece que se tornou um alvo da CBF e do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Estamos acompanhando aí já há alguns anos o Corinthians sempre punido severamente, mas recentes episódios que aconteceram, por exemplo, depois do derby contra o arquirrival, tivemos punições pesadas, Mateuzinho pegando 4 jogos, o Paredão Hugo Souza pegando 2 jogos por ter falado da arbitragem. O caso do Mateuzinho chamou muita atenção por ele ter sido expulso pelo fato de ter agredido, digamos assim, o Flaco Lopes, mas o próprio Flaco Lopes havia dado uma cotovelada violenta no Breno Bidon e o VAR nem chamou, muito menos foi denunciado. Aconteceram confusões nos corredores da Neoquímica Arena e o Corinthians sempre pagando da maior forma possível. Depois do jogo, do último domingo, em que vencemos a equipe do Vasco dentro de casa, aconteceram alguns detalhes. E mais uma vez o Corinthians acabou sendo denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que eles estão cobrando agora? Atraso de 3 minutos no segundo tempo, isso pode gerar multa a cada minuto, expulsão do volante André, risco de até 6 jogos, suspensão. Eu informei isso para vocês no vídeo de ontem, segunda-feira, dia 27, que isso deveria acontecer, e algumas horas depois realmente tivemos a confirmação. Um torcedor cuspindo na arbitragem, e isso pode ter uma multa pesadíssima. Gandulas, na verdade não existem mais gandulas, aqueles suportes, as bolas acabaram sumindo, isso pode acontecer mais uma multa. E o que chama muita atenção é uma frase colocada no telão no final do jogo: Itaquera virou baile, também acabou virando denúncia. Ou seja, a partir de tudo isso, mais uma vez, tudo isso juntado, e o Corinthians denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, podem anotar que teremos mais punições pesadas vindo por aí. A minha opinião quanto ao Corinthians ter sido denunciado novamente no STJD é a seguinte: é inacreditável que a CBF, claro, e o STJD, que é interligado à CBF, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, fazem com o Corinthians. Um órgão que pertence a outro estado e que parece que outros clubes sempre acabam sendo, de uma certa forma, apenas... Aliás, eu não vou nem chamar de punição, e sim, apenas são chamados às suas atenções, enquanto o Corinthians realmente é punido da forma mais severa. Um resumão: a mão é sempre muito pesada quando é o Corinthians. Claro, o Corinthians acaba, de uma certa forma, também facilitando as coisas. Atrasar na volta do intervalo, qual que é a necessidade do atraso? O André, mais uma vez, sendo expulso no segundo jogo seguido em casa, tem que ter uma conversa muito severa com ele. Agora, a parte que sinceramente, é totalmente inacreditável o que a CBF faz com o Corinthians e o que a STJD
O que eles fazem com o Corinthians, na verdade, é o fim do futebol. Uma frase no telão, qual que foi a ofensa, qual que foi a provocação, o que isso poderia ter desencadeado de errado. É o fim do futebol. Sinceramente, é o fim do que tornou o futebol o esporte mais popular do nosso país, as brincadeiras. Infelizmente, isso, no caminho que nós estamos, vai acabar piorando cada vez mais. Então, o que eu falo para vocês aqui é simples, é inacreditável o que a CBF e o STJD, o que eles fazem com o nosso Corinthians. E agora vamos falar sobre a surpresa de 0 pessoas, mesmo com várias ressalvas, alertas importantíssimos, déficit milionário, e a Comissão de Finanças do clube recomendando a reprovação, as contas da gestão Osmar Stabile referentes a 2025 foram aprovadas. Na noite da segunda-feira, 27 de abril, aconteceu a reunião, a votação dos conselheiros para se iriam aprovar ou não as contas da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada. Lembrando, dívidas na casa de 2 bilhões 700 milhões de reais, um déficit do ano passado na casa de 143 milhões e 400 mil reais. E lembrando que o coletivo Voz Corintiana fez o alerta, o déficit, na verdade, se não tivesse sido incluso o acordo com a PGNF, iria ultrapassar os 730 milhões e as dívidas do clube saltando para 3 bilhões e 300 milhões. Enfim, colocaram o que era de 2026 e 2025, mesmo assim teve um déficit, e na noite da segunda-feira aconteceu a votação. E o que aconteceu? As contas foram aprovadas. 106 votos favoráveis à aprovação e 68 votos foram contrários. Um Corinthians que vai com a sua situação financeira piorando cada vez mais. Muitos alertas foram feitos, por exemplo, pela auditoria, a Park Russell, indicando que o Corinthians, por exemplo, corre riscos de não ter mais como seguir operando, de ter uma continuidade. Um Corinthians que os déficits, na verdade, chegam a 1 bilhão e 200 milhões acumulados nos últimos anos. Enfim, infelizmente, as contas acabaram sendo aprovadas, mas muitas coisas ainda poderão acontecer. A minha opinião, quanto às contas terem sido aprovadas, é a seguinte. Aí eu pergunto a vocês, o CORE, que é o Conselho de Orientação, recomendou a aprovação. O Conselho Fiscal também aprovou as contas. A Comissão de Finanças foi o único órgão do clube que recomendou a reprovação. E a Comissão de Finanças, ela é constituída por especialistas na área, pessoas que estão na área da contabilidade. O que a Comissão de Finanças recomendou, nem prestaram a atenção. Agora eu pergunto a vocês, se esses órgãos, tirando a Comissão de Finanças, recomendaram a aprovação, vocês acham que o Conselho, que é constituído por amizades, politicagens, não iria aprovar? É o fim do modelo associativo. Simples assim. Como que você aprova contas com déficit milionário que fizeram uma manobra em relação ao que entrou em 2026, colocando em 2025? A lei do esporte está aí, está prestando atenção. O Ministério Público está prestando atenção. Não duvidem se coisas fortes acontecerem com quem aprovou as contas. O Corinthians pode sofrer punições, tanto na área esportiva, perder pontos no Campeonato Brasileiro, caso irregularidades sejam encontradas comprovadas. E quem aprovou pode responder, e com seus bens ainda. Então, a brincadeira, digamos assim, acabou. Mas eu volto a dizer a vocês, claro que essas contas iriam ser aprovadas. A politicagem acabou falando mais alto. Não pensam no clube. E o que chama atenção é o número de conselheiros vitalícios. Hoje o clube tem 90, 38 compareceram para votar. 34 aprovaram essas contas. É pensando no clube? Absolutamente que não. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a bomba que um juiz de direito já soltou em relação
a aprovação dessas contas de 2025 da gestão Osmar Stabile. O juiz de direito, ex-conselheiro do clube, Dr. Leandro Cano, se pronunciou fortemente sobre a aprovação das contas e pela grande bobagem que foi dita por um dos conselheiros vitalícios na chegada ao Parque São Jorge, culpando os problemas do Corinthians, jogando os problemas, aliás, ao atacante holandês Memphis. Conforme eu acabei de falar a vocês, as contas do Corinthians referentes a 2025, elas foram aprovadas. A maioria dos conselheiros decidiram aprovar essas contas com déficit milionário. E a partir de agora, muitas coisas poderão acontecer. Lembrando que risco de intervenção judicial cada vez mais próximo. Eu já falo para vocês que a intervenção não é se, mas quando vai acontecer. E absolutamente que as coisas vão caminhando. Depois das contas aprovadas, poucas horas depois, o juiz de direito, Dr. Leandro Cano, fez um forte pronunciamento nas suas redes sociais sobre o que os conselheiros decidiram na noite do dia 27 de abril no Parque São Jorge. Vamos para a mensagem colocada pelo Dr. Leandro Cano em seu Instagram. A aprovação das contas do Corinthians, mesmo com parecer contrário da auditoria externa, não é um erro técnico. É uma decisão consciente de ignorar alertas formais para preservar quem está no comando. Quando uma auditoria independente aponta inconsistências, o mínimo esperado é rigor. O que se viu foi o oposto. Aprovar nessas condições é chancelar riscos e assumir responsabilidade direta pelo que pode vir à tona depois. Recado direto. Enquanto isso, tentam empurrar o debate para a contratação do Memphis Depay. Isso não é coincidência, é uma estratégia. Criam um fato de apelo popular para desviar a atenção do que realmente importa, que é a fragilidade da gestão e a falta de transparência. O problema nunca foi o jogador. O problema é usar o futebol como cortina de fumaça para encobrir decisões questionáveis e uma condução administrativa que não se sustenta sob análise séria. No fim, fica evidente um padrão: proteção interna, desvio de foco e validação de um modelo que trata alertas técnicos como inconvenientes. Quem aprovou não pode alegar desconhecimento. Escolheu assumir o risco e isso cobra o preço. Então, um forte pronunciamento e um forte recado do juiz de direito, Dr. Leandro Cano, aos conselheiros que aprovaram as contas e, claro, tentaram jogar a culpa no Memphis, com déficit milionário referentes a 2025. A minha opinião quanto a esse pronunciamento do Dr. Leandro Cano é a seguinte: Dr. Leandro Cano soltou a bomba, falou firme, falou forte e mandou um recado direto aos conselheiros do Corinthians. Quando ele fala que quem aprovou não pode alegar desconhecimento, é porque alguma coisa aí deverá acontecer. E ainda quando ele fala e assumir responsabilidade direta pelo que pode vir depois. Então, um forte recado do Dr. Leandro Cano, um forte pronunciamento sobre quem decidiu aprovar as contas. E agora, coisas poderão vir pela frente. Será que, de repente, o Ministério Público vai entrar no meio disso? Será que, de repente, vão pedir ata, vão analisar tudo certinho? Porque a auditoria independente da Parker Russell, que foi contratada, e detalhe, não é a diretoria que quis contratar a auditoria independente, não. Isso é obrigação, é estatutário, tem que ter uma opinião que não seja política, nem contra nem a favor. As contas deveriam ser reprovadas e o Corinthians poderá sofrer com isso. A politicagem é o que faz o Corinthians sofrer. Então, o recado do Dr. Leandro Cano foi extremamente firme, um recado direto aos conselheiros, um pronunciamento fortíssimo sobre quem decidiu aprovar as contas e agora, quem resolveu aprovar, quem colocou o seu nome ali, e um detalhe importante, no início da votação das contas, o gerente financeiro não quis assinar a ata. Pelo menos são essas informações que chegaram. E aí vocês acabam percebendo que realmente muitos detalhes aí acabaram acontecendo. Ou seja,
contas, temos que falar assim, supostamente maquiadas, colocando aí no mínimo quase 600 milhões do que era desse ano para o ano passado, para diminuir o déficit, e é o Corinthians caminhando para uma intervenção judicial. O que o juiz, doutor Leandro Cano, fala é algo que caminha para a intervenção judicial. Essas são as consequências, pelo menos na minha interpretação. Então, o juiz de direito mandou um forte recado e, claro, já estamos ali analisando que, no mínimo, isso contribuiu ainda mais para a intervenção judicial, ou seja, o juiz se pronunciou e a intervenção judicial, absolutamente, que em breve vem aí. Não dá mais para seguir assim. A própria auditoria já disse. Modelo associativo acabou. Não existe mais como sair disso. É somente politicagem e amizade que acontece dentro do clube. E claro que a justiça já está vendo tudo isso e vamos aguardar que em breve teremos novidades. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nós, um abraço e vai, Corinthians!